As indústrias de todo o mundo estão sofrendo com os males da pirataria. E o Brasil, obviamente, não poderia ficar de fora. O comércio ilegal no nosso país, principalmente de CDs, calçados e produtos de informática, chega a ser de 6 para 10, ou seja, entre 10 produtos vendidos no Brasil, 6 são piratas. Outra forma de pirataria que já virou mania nacional é a de softwares. A estimativa é que quase 70% dos usuários de computadores utilizam algum tipo de programa pirateado. E a facilidade de encontrar um comércio ilegal faz com que os números cresçam ano a ano. Diante disso, a Associação Brasileira de Empresas de Softwares, a ABS, está percorrendo o país, treinando policiais e outros agentes públicos para combater a pirataria e aplicar as pesadas sanções sobre aqueles que fazem uso deste recurso. Para falar sobre os riscos e as consequências perante a lei do uso de softwares piratas, nós entrevistamos o Dr. Lucas Lins, que é advogado e especialista em direitos autorais. Ok, Fernando. As implicações hoje são umas implicações assim, muito sérias e muito graves, né, para o que acontece hoje no dia a dia, quem sabe do empresário, quem sabe do profissional liberal também. Mas, em síntese, a violação ao direito de autor no software, o uso do software ilegal principalmente, ou a reprodução sem autorização devida do criador do software, ele encontra alguns problemas assim na nossa legislação muito sérios. Algumas pessoas pensam que simplesmente ela efetuando o pagamento daquela cópia irregular, daquela cópia fraudulenta, ela estará livre, né, das sanções penais e cíveis, né, no nosso país. Mas ainda existem as sanções penais. Então não é simplesmente o pagamento que seria uma sanção cível que a pessoa estaria livre e tranquila. O empresário ele tem que ficar preocupado com a sanção criminal. A sanção criminal, independente dele efetuar o pagamento para o titular da obra, do titular do produto, né, no caso o software, ele ainda estará em curso na penalidade do artigo 184 do Código Penal e os seguintes, né? Ali ele pode chegar, inclusive, a ser processado pelo poder público e ele responder em um processo criminal que pode chegar de 2, em alguns casos de 2 a 4 anos, em alguns casos mais sérios, né, quando ele praticou o ato de comércio do software ilegal, então a pena pode chegar de 2 a 4 anos de reclusão. Então é uma pena muito séria, inclusive além de responder o processo criminal, ele ainda responde o processo civil, que é o pagamento e o recolhimento de todos aqueles equipamentos e o software ilegal que ele tem utilizado. Essa questão da penalidade ou de uma apuração de ter que pagar 3.000 vezes o valor do software por máquina, ele acontece em algumas situações que não é possível o juiz ou a pessoa, um perito, ou a empresa que é a detentora dos direitos do software, do uso do software, apurar quantas peças foram reproduzidas, né? Então, aí, nesse caso, realmente, a pessoa será condenada a efetuar o pagamento de 3.000 vezes o valor do software, utilizado ilegalmente sem a devida autorização. Agora, no caso de uma pessoa que tem ali na sua empresa, na sua casa, no seu escritório profissional liberal, médico, e ele tem 2 ou 3 máquinas que tem software ilegal, ele estará respondendo por 3 vezes, né, pelo número de máquinas que ele tem o software ilegal. Muitas empresas têm normas rígidas quanto ao uso dos equipamentos em serviço, mas outras nem tanto. Por isso é comum depararmos com escritórios lotados de máquinas com softwares ilegais. Muitos deles baixados de sites que distribuem gratuitamente programas piratas que podem conter, além dos vírus, um processo trabalhista e criminal. Outro detalhe importante é esse, realmente, Fernando, que a empresa ela tem que vigiar o seu empregado se ele não está colocando um software ilegal dentro de sua máquina, dentro do seu computador, laptop, né? Muitas vezes a empresa desconhece o que o empregado colocou dentro da máquina, que é de uso profissional. Então, não é o empregado que vai responder. Quem vai responder é o patrão, é a empresa que vai responder. Então, nesse caso, o patrão, o dono da empresa, o empresário, ele jamais poderá alegar perante a justiça
de que isso é culpa do empregado. Porque o equipamento não é do empregado, o equipamento é da empresa. Então cabe aí para os nossos amigos, os empresários, o cuidado de zelar, de sempre estar vigiando o seu funcionário, o seu empregado. E se realmente o empregado colocar um software ilegal por conta própria, ele poderá até ser passível de ser dispensado por justa causa. É uma ação que o empregador, né, o patrão poderá tomar, que é dispensar o seu empregado por justa causa. Mas quem vai responder de fato a ação e pagamento, indenização, será o empresário, que é o dono do equipamento. Então, de fato, o nosso conselho é que o empresário ele busque se legalizar, procure a empresa que detém o direito autoral e o direito de detenção, né, desse software, e ali ele faça o pagamento e para quantas máquinas ele precisa dentro da empresa. Geralmente algumas empresas aí eles costumam fazer um pacote fechado do uso do software, né, e que fica muito mais acessível e mais tranquilo para o empresário ou para o empresariado adquirir isso no mercado. Outra situação é ele sempre tomar cuidado, porque além da infração perante o detentor, ele tem a infração perante o fisco, que se ele não paga pelo software, ele deixou de pagar impostos e com certeza o fisco virá atrás de você. Então o conselho aqui, se você não tem condições de legalizar, use um programa aí livre, né? Um software livre, de uso livre, que aí você também estará legalizado e tranquilo, você não vai ter problema nenhum. No próximo programa, nós estaremos montando um escritório só com softwares livres. Você não pode perder. Para ter mais informações, acesse programamaissucesso.com.